agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé. Nesta manhã abençoada, dia 14 de março de 2005, uma segunda-feira, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías 53, nessa manhã, o tema da nossa mensagem é sofrimento. Tema sofrimento, texto Isaías 53, a partir do versículo 1, que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até aqui, em nome de Jesus. Porque nessa manhã o tema é sofrimento, mas o sofrimento do lado positivo, não é um sofrimento do lado negativo. Nós estamos tratando do sofrimento de Jesus. Esse texto que você conferiu comigo, você leu comigo, de Isaías 53, é um texto do profeta Isaías, há aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus ao mundo. E nesse texto já retratava, já dizia a respeito do sofrimento que o Messias passaria, o sofrimento que Jesus teria na terra, e este sofrimento, amada, seria por mim, seria por você. Mas Jesus, em meio àquele sofrimento que ele viria, havia um propósito para o seu sofrimento. Jesus, ele tinha um sonho, e este sonho era de ver você e eu vivendo hoje na plenitude da presença do Senhor, segundo a estatura de varão perfeito. Quer dizer, que nesta manhã, você e eu, nós venhamos a adquirir uma verdade, porque o sofrimento de Jesus não foi somente uma situação de sofrimento simples, banal, não. Houve um propósito, existe um propósito para tudo aquilo. Jesus não veio, passou pela terra, sofreu, foi para a cruz, foi chicoteado, foi escorraçado. Ele não fez isso à toa, meu. Ele não fez tudo isso à toa, não. Jesus, ele veio ao mundo por mim e por você, porque você sabe muito bem que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer que nessa manhã, o sofrimento de Jesus não foi em vão. O sofrimento de Jesus não foi um sofrimento à toa, não, meu irmão, minha irmã. Mas nessa manhã saiba que Jesus, ele sofreu por mim e por você. Jesus, ele passou por tudo aquilo porque ele queria que você fosse uma pessoa vencedora. Jesus tinha um sonho através daquele plano. Jesus sonhava e sonha que você venha a crescer na presença dele. Porque nessa manhã saiba, meu amado, minha amada, saiba perfeitamente, Jesus conhece a sua vida e o seu sofrimento, porque em Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz claramente que ele, Cristo, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque a Bíblia diz que escrito está: maldito é todo aquele que é pendurado, que foi pendurado, melhor dizendo, no madeiro. Nesta manhã saiba, o sofrimento de Jesus foi o ponto para que você nesta manhã não venha sofrer de novo, porque Filipenses
Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz claramente que de sorte que Jesus, tendo um sentimento de Deus, ele era Deus, ele não teve usurpação o ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achando-se na forma de servo, ele foi fiel até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, marque aí, se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Nesta manhã saiba, o sofrimento de Jesus foi porque ele queria. Você e eu vivendo em glória nesta manhã, saiba, não existe nada que tire Jesus da tua vida. O sofrimento dele foi por mim e foi por você, mas havia um sonho de Jesus ali. Título da nossa mensagem: o sonho de Jesus através do seu sofrimento. O sonho de Jesus através do seu sofrimento. Ele não sofreu? Ele não passou tudo aquilo, mas por quê? Porque ele tinha um sonho. Ele queria que nós viéssemos a atingir, que você, meu amado e minha amada, tivesse na presença dele. E nós verificaremos aqui esses motivos, esses pontos chaves do sonho de Jesus, porque Jesus tinha um sonho. Jesus tinha um sonho através do seu sofrimento, cujo primeiro grande ponto desse sonho era o seguinte, veja, Jesus, ele queria crédito para a sua pregação. Jesus queria crédito para a sua pregação. Nós verificamos do versículo 1 ao 3. O que diz o versículo 1? Olha só. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Veja, Jesus, ele queria crédito para a sua palavra. Porque aqui diz que quem deu crédito à pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Se você dá crédito à pregação da palavra, a palavra, tudo vai acontecer no momento certo. Porque diz no versículo 2, porque foi subindo como um renovo perante ele. Quer dizer, Jesus foi subindo como uma plantação nova, como um broto novo, como uma raiz de uma terra seca, porque havia sofrimento em Israel e no mundo. Então Jesus, ele foi brotando e subindo como renovo perante ele. Ele quem? Ele era Deus. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Veja, o aspecto de Jesus não era tão agradável. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. 3. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Jesus foi um homem experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Veja bem, irmão, Jesus sofreu, porque o sonho de Jesus era que através do seu sofrimento, você desse crédito à pregação, você desse atenção à pregação, credibilidade, que você tivesse fé. Porque Deus, ele sabia que Jesus ia resgatar tudo. Então Jesus, ele subiu como um renovo, como a raiz de uma terra seca. A sua vida está seca. A sua vida existe um toco de madeira também, e você diz, essa raiz está seca, mas Deus pode sair um renovo dessa raiz seca. Se o seu parecer sem formosura, e você é desprezado ou desprezada, saiba, Jesus também passou por isso, e Jesus passou por isso porque ele queria que você entendesse, que nesta manhã, você dá crédito à pregação da palavra, você ouvir a palavra, você ter fé e credibilidade na palavra de Deus, porque nesta hora talvez você esteja com a terra seca, sem rebento, sem renovo, sem renovação de vida, mas saiba que nessa manhã
O sonho de Jesus através do seu sofrimento era que você desse crédito à sua pregação, porque neste momento, se você acredita na palavra, se você ouve a palavra de Deus, saiba, você terá a sua fé renovada, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Que nesta manhã você venha agradar ao Senhor e você ouça a palavra e venha a fé, porque se você ouve, você dá crédito. Neste exato momento você está fazendo o sonho de Jesus se realizar, porque ele sofreu para que você desse crédito à sua palavra. E no versículo 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Você quer manifestação de poder na sua vida? Você quer o braço do Senhor na sua vida? Pois aprenda a dar crédito à palavra e à pregação do evangelho da salvação, e você vai ser uma pessoa mais que vencedora em Cristo Jesus. O sonho de Jesus através do seu sofrimento. Em segundo lugar, a partir do versículo 4, nós aprendemos que ele queria, veja bem, que nós fôssemos curados. Veja bem, ele queria que nós fôssemos curados. Irmão, minha irmã, meu irmão, veja bem, Jesus quer que você seja curado, que você seja sarado, sarada, restaurado, restaurada, recuperada nessa manhã. Ele queria e ele quer isso, porque veja o que diz aqui no versículo 4 em diante. Veja bem, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem levou? Jesus. E as nossas dores ele levou sobre si. Então ele levou as enfermidades, levou as dores, e nós o reputamos, quer dizer, nós o consideramos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando nós víamos, ou no passado, ou alguns até veem hoje, coitado de Jesus, coitadinho dele, nós o consideramos como uma pessoa aflita, ferida de Deus, oprimida. Parece que ele sofreu, né? Mas só que ele estava sofrendo porque ele queria, minha amada. Jesus sofreu, morreu e tudo mais porque ele quis. Ele mesmo disse: eu dou a minha vida para depois tomá-la novamente. Então, se ele sofreu, é porque ele queria que você tivesse a cura, tivesse as suas feridas saradas nessa manhã. Veja, ele diz aqui no versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então ele sofreu por causa de mim e de você, e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, você já viu a expressão de Jesus na cruz? Você já sentiu a dor que ele sentiu na cruz, meu amado, minha amada? Se você ainda não percebeu, ele não sofreu debalde, ele não sofreu em vão, ele não sofreu à toa, não. Ele sofreu as pisaduras, ele foi agredido, chicoteado, cuspido, porque ele queria você sendo curado nesta manhã, porque no ser de todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós, e ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda, olha só, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Veja, Jesus estava indo para a morte, Jesus estava caminhando para a cruz do Calvário. Ele foi quietinho como uma ovelha muda perante o tosquiador. Estava quietinho como uma ovelha, não sabia o mal que vai acontecer. A ovelha fica ali, quietinha, e vem a pessoa e acaba com a ovelha. Jesus também ficou assim. Jesus ficou quietinho, de boca calada, sofreu até o final. Meu irmão, nessa manhã você talvez esteja assim também.
Talvez nessa manhã você esteja sofrendo calado, calada, mas saiba que Jesus tem um sonho, e este sonho é grande. Jesus quer você sendo sarado nesta manhã. Jesus não sofreu à toa, Jesus não sofreu de qualquer maneira, não. Ele sofreu para que você e eu nesta manhã, nós tenhamos autoridade em nome de Jesus, porque ele disse em Marcos 16:16, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Neste exato momento há uma cura para você, há uma mudança para você, há uma restauração para você nessa manhã, porque Jesus é poderoso para isso. Porque se você ainda está sofrendo nesse momento, sentindo uma dor, talvez seja porque não alcançou o tempo de Deus, o Kairos de Deus, mas saiba que no momento certo, na hora certa, Jesus vai tocar em você, porque verdadeiramente, aleluia, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nesta manhã ainda, que você o considere como um ferido, um coitadinho de Deus, saiba, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, saiba, que nesta hora te dá paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos, meu irmão, está no passado, nós já fomos sarados. E nessa hora você diz, o que eu faço? Diz amém, e graças a Deus, e está mais do que bom nessa hora. Porque o sofrimento de Jesus tinha um objetivo. O sonho de Jesus era que através do seu sofrimento, meu irmão, você também alcançasse uma outra bênção. Em terceiro lugar, versículo 8. Nós aprendemos que o sonho de Jesus, através do seu sofrimento, era em primeiro lugar, que você ouvisse a sua voz. Em segundo lugar, que você alcance a cura. E em terceiro lugar, ele queria expiar os nossos pecados. Expiação de pecado. Jesus queria apagar o pecado, anular o pecado da sua vida, extinguir totalmente o pecado original. Veja, quando você é salvo, você tem os seus pecados perdoados, sim, mas o pecado original de Adão e Eva. Agora, no dia a dia, o pecado que vem te assolando de perto, você tem que se despojar dele dia após dia. Então Jesus, ele fez o quê? Ele fez uma expiação. Então ele queria e ele conseguiu expiar os nossos pecados. Veja no versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. Jesus foi tirado da opressão e do juízo, olha só. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi curtíssima a vida de Jesus. Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes. Foi cortado. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Veja, Jesus foi atingido pelo povo dele. Em primeiro lugar pelos judeus, em segundo lugar por mim e por você. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Você sabe que ele foi sepultado no meio dos marginais. Ele foi crucificado também no meio dos marginais. Só que diz assim, e com o rico na sua morte, porque na hora da morte, você sabe que José de Arimateia comprou um sepulcro para ele, tratou de forma digna, porque ele tinha um lado humano de transgressão, mas ele tinha um lado de realeza também. Porquanto nunca ele fez injustiça. Jesus nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas diz aqui, todavia ao Senhor agradou moê-lo ou quebrantá-lo. Foi Deus quem quis moer Jesus, foi Deus quem quis quebrantá-lo. Mas para quê? Fazendo enfermar. Ficou doente, sofreu, padeceu. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, porque a alma de Jesus foi para a expiação, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O que isso significa? Que Jesus, quando estava sofrendo, ele queria expiar totalmente os nossos pecados. Aí você fala, o que quer dizer isso? Quer dizer, meu irmão, que nessa manhã, se você tem pecado, se você tem iniquidade, se você tem algum tipo de transgressão, saiba de uma vez por toda, Jesus já fez o trabalho completo na cruz do Calvário, e nesse exato
momento, Ele apaga a tua transgressão. Jesus lava o seu corpo com o seu sangue. Jesus recupera você nesta manhã, porque João 1:29 diz claramente: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus arrancou o pecado do mundo e o pecado da tua vida também. Basta nessa manhã você reconhecê-lo como o Senhor da tua vida, e teus pecados são perdoados, porque Ele é o nosso advogado. Porque diz em 1 de João 2:1: filhinhos, digo-vos estas coisas para que não pequeis, mas se pecar, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nessa manhã saiba, Ele fez um trabalho completo. Ele perdoou os seus pecados, como diz no 10, colocou a sua alma por expiação do pecado. Saiba nessa manhã, Jesus apagou a sua dívida. Não deixe o inimigo enganar você. Arrependa-te nessa manhã e busque a presença dele. O sonho de Jesus através de seu sofrimento. Ele queria que você desse crédito à palavra, você está dando. Ele queria que você fosse curado, você já recebeu a cura pela fé. Ele queria expiar o seu pecado, você nessa manhã está sendo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas no finalzinho, Ele queria ficar satisfeito, meu irmão. Jesus queria ficar satisfeito. Será que Jesus está satisfeito com você? Será que Jesus está satisfeito comigo? Será que você está praticando tudo isso que nós lemos aqui? Se você não estava, passe hoje a fazer. Passe a cumprir aquilo que Deus mandou você fazer. Porque no 11 diz: o trabalho da sua alma Ele verá. Jesus trabalhou no passado, e Ele vê o trabalho e ficará satisfeito. Por quê? Ele venceu Satanás, Ele recuperou o que havia perdido, que estava perdido. Ele conquistou a salvação para você, meu amado. Então Jesus, Ele quer ficar satisfeito contigo nessa manhã. Com o seu conhecimento, veja bem, o meu servo, com o conhecimento dele, o meu servo justo justificará a muitos. Jesus justifica você. Você está nessa multidão, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus leva e já levou a tua iniquidade, aleluia. Pelo que lhe darei a parte de muitos. Olha, Jesus é vencedor, e com os poderosos repartirá Ele o despojo. Olha só: porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, aleluia, e pelos transgressores intercede nesse momento. Saiba que Jesus nesta hora está sonhando por você. Ele quer você de pé, Ele não quer você caído, caída. Nesse momento saiba, Ele intercede por você, e Jesus trabalha nesse momento, porque João 4,17 Ele disse: olha, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus trabalha até essa hora por mim e por você, porque Ele verá sim a recompensa. Ele quer estar satisfeito com você. Nessa manhã eu te pergunto: Jesus está satisfeito com você? Ele sofreu. O que você faz pelo sofrimento de Jesus? Não precisa fazer nada, simplesmente dê crédito à pregação do Evangelho, porque Ele disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E que nessa manhã o braço do Senhor se manifeste para você, se você der com certeza crédito à palavra dele, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã.